Nós vamos iniciar o culto aqui na casa da irmã Rosimeire, já pedindo para a irmã Rosimeire orar por nós para essa abertura. Senhor nosso Deus, nós estamos, Pai, reunidos, ó Pai, na Tua presença. Amém. Obrigado, ó Pai, por esses instantes de conversa sobre o assunto que o Senhor vai nos ajudar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um aqui, da dona Hilda, da família, do pastor Gutenberg, família toda, uma bênção especial para a Sônia. E também aqui em casa, Pai. Amém. Cuida, Senhor, da nossa família, da Fábia, das meninas, do Zé, das crianças também lá. Amém. Que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, Pai. Amém. É isso que nós queremos, em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar com o corinho dos apóstolos. Cristo chamou 12 para apóstolos seus, eram Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus, eram Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Amém. Amém. Vamos lembrar um pouco a irmã Raquel. Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Amém, Senhor. Vamos no 344. Ainda na memória da irmã Raquel, cantar o jardim de oração, né? É 344, né? 344. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor. E por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar.
no jardim onde Cristo me espera. Quer também te acolher, meu irmão. Vem fruir a incessante bondade que promana do seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor, e eu me sinto feliz em viver. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver vamos cantar o 420 para a gente poder entrar na palavra? Repetindo a terceira frase, né? Ceifeiros da Seara Santa. Ceifeiros da Seara Santa, muito fracos, pobres sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Louvado seja Deus. Irmã Hilda, ora por nós, a irmã que sempre espera esse momento de vir na casa da Rosimeire para a gente orar. Senhor Deus, meu Pai eterno no céu, tenha piedade de nós, Senhor. Amém, Senhor. Tenha compaixão, tenha piedade. Aleluia. Dai-me
para nós proteção divina Oh, e Senhor, muita precisamos. saúde, Senhor Jesus. Sempre, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, esteja abençoando toda a família da Mary, Amém. também a irmã Gisele, Sim, no Nossa. que ela estiver doendo, Senhor Jesus, esteja passando a tua mão santa e Aleluia, poderosa Senhor. na dor dela, meu Pai Amém. eterno do céu. Eu te peço, Aleluia. também abençoa toda a minha família, Oh, meu glória. Pai Jesus, Aleluia. abençoa todas, Faz meu a Pai. sua Em operação nome ali, de Senhor. Jesus, eu te Oh, peço, glória. também te abençoa a irmã Nancy, todas as pessoas que Roberto, a vai mãe na dela, igreja, a mãe dela, Senhor, a Senhor, mãe de dela Lorá. Senhor Amém. Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Aleluia. eu te peço que tu esteja guardando, protegendo, livrando Oh, de glória. tudo quanto for mal, de Isto, tudo Senhor. quanto for perigo. Em nome de Em Jesus, nome de eu te Jesus. peço, Aleluia. te Oh, agradeço. glória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma leitura no livro Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, 2 Coríntios, segunda carta. Capítulo. Agora que eu me lembrei, eu ia falar para o pastor. O pastor me deu o envelope do dízimo já? Domingo. Domingo, eu acho que eu perdi. Domingo eu entreguei para Meire e para a senhora João. Eu procurei Lá na igreja, eu não Eu vi. acho que eu perdi o envelope. Você estava com alguma Bíblia, não, né? Não, eu estava com ele e fiquei em dúvida, será que o pastor me deu ou não me deu? Deus. E o papel como chama mesmo? Esqueci. Do O boletim? boletim, eu estava com dois. Será que eu deixei cair no seu carro? Eu vim com você a vez. Foi um momento, né? Na hora que você Eu vou dar entrar uma no olhadinha, carro. não, Pode ser. um boletim. Vai aparecer. Qualquer coisa eu tenho anotado tudo no livro. Não, É, eu não não tem, tenho. não Eu tem tenho nada. mais de envelope. Mas eu vou dar uma olhadinha. Antes de tarde, eu estava me lembrando, será que o pastor me deu o envelope? Deus, Vou Deus. procurar. Domingo Ai, ele deu Deus, pra nós dois. Eu não sei onde que eu soquei de novo, achei os outros tudo. E eu tinha, não sabia onde A botar. probabilidade de estar no carro da Meire é grande. Porque eu Eu vi no não carro olhei, da minha. eu não olhei. É, Você veio atrás, né? Eu não olhei. Vou ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 2 em diante. Diz assim. A leitura dispensa até falar muito, sabe? A leitura já fala por si. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indivisíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê e de mim ouve. 7. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Podemos ficar por aqui. Minha graça. O texto fala sozinho, né? É tremendo. Eu vejo aqui, a gente, tudo que... normalmente as pessoas não servem a Deus. Quer atender? As pessoas, ela tem que adquirir o entendimento de Paulo. Paulo era servo de Deus. Depois que Paulo se encontrou com Jesus, ele ia abrindo igreja e pregando o evangelho, servo. E as pessoas estão... Deus não responde orações, a pessoa pensa, não responde minhas orações, eu peço as coisas para Deus, sabe? Mas porque as pessoas não estão pensando em servir a Deus, estão pensando em pedir as coisas para Deus. Se a pessoa for serva de Deus, ela entende. Tem coisas que Deus não dá. As pessoas pensam que Deus é para dar tudo que a pessoa pede. Não como obrigação, mas a pessoa pensa, bom, Deus tem que me dar tudo que eu peço. Não é assim. Tem coisas que, glória a Deus, por isso que Ele não dá. Certo? E tem gente que pensa que Deus precisa dar tudo, senão ele não crê mais em Deus. Mas e se a pessoa está pedindo uma coisa errada? Deus não vai dar. Não adianta, a pessoa pode espernear, dar cambalhota, que Deus não vai dar. Deus quer o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então as pessoas, ao invés de servirem a Deus, querem ser servidas por Deus. Paulo era um servo. E ele está ali. E ele lembra dele da conversão. Conheço um homem que há 14 anos atrás subiu até, sabe, se é no corpo eu não sei, ele nem sabe como que foi. Se foi fora do corpo eu não sei, Deus sabe. Paulo foi até o paraíso quando ele se converteu. Até fala aqui, palavras que o homem possa falar, o homem não deve falar, porque são palavras indivisíveis, palavras inefáveis, são coisas extraordinárias onde ele foi. Ele não tem palavra para descrever o que ele viu. Ele fala. E se foi no corpo eu não sei, mas Deus sabe que ele foi até lá. Então eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo. Ele foi lá. E aí ele fala: 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes ele orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus não atendeu ele. É por isso que eu falo, tem gente que pensa que Deus tem que dar tudo o que a pessoa pede. Paulo pediu 3 vezes, orou, e Deus falou: a minha graça te basta. E não tirou, né? E não deu, e não tirou o espinho. E não foi por isso que Paulo parou de pregar o evangelho. Paulo continuou melhor ainda. Né? Ele lembrando que não deu certo, que ele pediu e Deus não fez. É que as pessoas... E quando Deus fala não para a irmã? Né? A irmã orou pelo seu esposo. Bastante ano. E não era... Deus fez a vontade dele. Né? Minha irmã, olha, às vezes não. Deus é tremendo. Tem coisas que Deus não me fez, hoje eu dou glória a Deus por não ter feito. Sabe? É muito fácil você adorar a Deus quando Deus te responde as suas orações favoráveis a você. Lembra de Paulo e Silas? Eles tinham acabado de pregar o evangelho. Foram presos, levaram chibatadas, foram estar lá na cadeia. Se é um de nós, falar: Deus, eu não vou mais te adorar não. Te adorar, eu estou indo preso, estou apanhando, né? Aí isso ela falou para Pedro assim: Pedro, vamos adorar.
começaram a cantar na cadeia. Louvar a Deus. Quer dizer, isso que é servo. Não é só nas horas boas. É nas horas difíceis. Não é só na hora da calmaria, na hora da tempestade. Né? Na hora da tempestade é que você vê o servo do Senhor. Na hora, olha, quando eu disse isso, que tem coisas que eu pedi para Deus e Deus não me deu. E eu entendi perfeitamente. No começo eu não entendia. Mas depois que Deus me abriu os olhos, eu comecei a entender. Quando Ele não me responde, é porque a vontade dEle é melhor do que a minha. Ele tem algo melhor. E isso Ele não quer dar para mim. E o que as pessoas não conseguem observar. Eu aprendi que o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que entrou na cova dos leões com Daniel e tampou a boca do leão lá, é o mesmo Deus que deixou a cabeça de João Batista ser decapitada. É o mesmo Deus. Ele ficou junto com Daniel na cova, ali e não deixou. E permitiu que João Batista tivesse a cabeça tirada fora, né? Do corpo. É o mesmo Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Misaque e Abednego, estava lá no fogo com eles, é o mesmo Deus que permitiu que Estevão fosse apedrejado e morto. É o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus. É o mesmo Deus. Então a gente não entende a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é salvar a nossa alma. Então tem coisas que Ele não permite. Paulo falou, eu orei 3 vezes. 3 vezes eu pedi ao Senhor. E Ele não me deu. Ele falou, a minha graça te basta. Minha irmã, eu comecei a entender que a graça de Jesus é que nos basta mesmo. Essa graça nos basta, minha irmã. Deus pode me atender. Olha, hoje em dia eu peço as coisas para Deus e falo, Senhor, o Senhor sabe, hein? Não vai me dar se não for da sua vontade. Não é porque, sabe, eu fico com medo de pedir, Ele me dá e não é bom. Sabe, eu fico preocupado mesmo. Eu peço as coisas para Deus e peço, mas eu falo, a sua vontade. Porque, sabe, a gente sabe que Ele vai fazer o melhor. Porque eu não estou preocupado se Ele vai me atender. Eu quero que Ele faça a vontade dEle. Porque se Ele me atender e for para pior, eu não quero. Igual agora, Deus tem me abençoado muito aqui, mais espiritualmente. Mas, minha irmã, não me falta 1 centavo para minhas coisas. Graças a Deus. Sabe? Não me falta 1 centavo. Graças a Deus. Sabe? Então, Deus tem me abençoado. Sabe, tem me abençoado e eu percebo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada tem me faltado mesmo, principalmente na parte espiritual e de segurança, de firmeza, de saber que Ele está do meu lado. Isso é mais importante. Não tem... Minha irmã, é gostoso dar glória a Deus quando tudo dá certo, é ótimo, né? Agora o gostoso de se dar glória a Deus é extraordinário quando não dá certo. Aí é extraordinário você reconhecer que Deus não permitiu aquilo porque Ele tem coisa melhor para você. Quando Deus não me dá, eu falo, isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu. Porque eu sei que Ele tem algo reservado para mim muito melhor, sabe? Amém. Não é verdade? E a gente vê, você vê esse texto, como ele fala sozinho? Né? Esse texto é tremendo, né? Paulo vai discorrendo, eu não sei se eu fui lá do jeito que eu sou, ou se foi só o meu espírito, se foi só a alma, eu não sei. Mas Deus sabe, eu sei que eu fui. Era um paraíso. E as palavras eram inefáveis, indivisíveis, que o homem não sabe nem falar. Quer dizer, aí as pessoas ficam com a língua dos anjos, como Labaroche Cântara, Labache, né? A língua dos anjos mesmo, o homem não consegue falar. É indivisível, é indescritível, é inefável. Paulo falou uma linguagem que o homem não convém falar. O homem, é o que está escrito, o homem não convém. Quer dizer, imagina, eu fico pensando assim que Paulo foi aonde Jesus falou que o ladrão estaria com ele.
ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe, eu creio que existe um lugar extraordinário, onde as palavras são inefáveis, que o ser humano não sabe nem falar. São as palavras de louvor, de adoração, de cântico, né? Olha, eu sei que esse texto aqui, ele me arrepia, sabe? E eu fico com Paulo, quando Deus fala para ele assim, eu orei 3 vezes e Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. E eu aprendi o que é isso, sabe, Rosimeire? Sabe, dona? Aprendi. A graça de Jesus é que nos basta. Né? Vamos cantar? A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Amém. Amém. Vamos orar? Vai preparar. Louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Senhor, estamos aqui neste culto Obrigado. que é para ti, Senhor Deus. É humilde, é simples, é no lar, culto doméstico, Obrigado, Jesus. com falhas, mas a gente tentou, procurou fazer o melhor para ti, Pai. Amém, Jesus. Senhor, o Senhor escutou os nossos louvores, as nossas orações, nossas petições, e o Senhor nos mandou a tua palavra. Amém. E nós somos gratos, Pai, pela tua palavra que nos edificou e nos firmou mais ainda os nossos passos no teu caminho. Muito obrigado pela irmã Hilda, Obrigado. pela sede que ela tem de orar aqui, de Obrigado, vir aqui Jesus. para a oração, Senhor Amém. Deus. Obrigado. Continua fortalecendo a fé dela, Pai. Amém. E o Senhor sempre escutou a tua serva. E eu sei Amém, que o Senhor Jesus. escutou de novo, Pai, os pedidos dela. Abençoa a família dela, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Meire com os seus familiares, Pai. Amém. O Senhor sabe das necessidades dela, das dificuldades, da saúde dela, Pai. Amém, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa a Rosimeire, Pai. Sim, Senhor. Eu te peço aqui, Senhor, que os assuntos que a gente conversa concernentes ao teu reino, no intervalo do culto, Pai, antes do culto, que o Senhor também aprove, Pai, porque a gente vem para conversar de coisas inerentes ao teu reino. Amém. Coisas, Pai, para fortalecer a tua igreja. Amém. Então nós aproveitamos esse momento de reunir e antes de começarmos o culto que é para ti, Amém. nós conversamos assuntos da igreja que são Amém, inerentes Senhor para Deus. ti, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa a Igreja Metodista Central com a sua liderança. Amém, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, dispostos e disponíveis a orar por eles, Amém, para que a Jesus. tua vontade seja feita ali. Igual o Senhor Jesus. fez com Paulo. E nós falamos também que o Senhor vai fazer a tua vontade lá na Igreja Central. A Amém. tua graça te basta naquele lugar e na nossa vida também. Amém. Muito obrigado. Agora, Senhor Deus, de caminho para São Paulo. Eu sei que o Senhor vai me guiar, o Senhor vai estar ao meu lado. Amém, Senhor. E eu peço a tua bênção sobre o trabalho que for feito lá, Pai, o discipulado. A tua presença seja notória naquele lugar, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a Sônia por essa iniciativa de oferecer a casa para fazer o culto. Obrigado. Que seja uma primeira vez de muitas, Pai. Amém. Abençoa, Pai. Ela está aceitando a Jesus. Amém, Jesus. Jesus já aceitou ela faz tempo. E agora ela está correspondendo, Pai. Amém. Fortalece a fé dela. Fortalece a fé daqueles que estiverem lá. E abençoa os louvores lá e a palavra que vier, Pai. Para que a gente Amém. possa se encher do Teu Espírito. Amém. Eu oro agradecido e peço a sua bênção sobre o Zé também, Pai. Amém. Abençoa o Zé que está quietinho ali. Amém. Põe a sua boa mão sobre ele. Obrigado pela vida do pastor Marcos. Pela preocupação dele ter vindo até aqui, Pai. Amém, Para Senhor. orientações Obrigado. pastorais, Pai. Muito obrigado. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Amém. Amém. Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a comunhão
para sempre, para sempre, para sempre. Amém. 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 Louvado seja Deus.